A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus para todos sempre. Estamos felizes, irmãos, por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede de poder estar interagindo com os nossos amigos nesta rede social, neste canal. E queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade em poder compartilhar uma palavra de Deus com os nossos ouvintes e amigos e internautas que têm a oportunidade de interagir conosco. Desde já queremos agradecer a Deus por este dia, pela noite deste dia, pelos irmãos aqui presentes, reunidos em um só propósito, em um momento com Deus de poder propagar, anunciar, o que a gente tem lido através das Escrituras Sagradas para o nosso aprendizado e, óbvio, compartilhar com você. Então, neste momento, já inicialmente, contamos com o teu apoio. Compartilha esse projeto que tem sido de bênçãos. Desde já também permanece orando por nós, para que o Senhor venha nos capacitar, nos ajudar mediante aos nossos esforços, na nossa caminhada, tendo em vista que o momento não está favorável, diante do que estamos sofrendo, mediante a pandemia, mediante as restrições, mas através deste canal temos o privilégio de dar continuidade àquilo que Jesus deixou, que é o ID, glorioso do Senhor, em nome de Jesus. E nesta feita queremos iniciar com uma oração nesta noite com o nosso irmão Manassés. Pai do Senhor, irmão Manassés. Pai do Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor, vamos estar agora orando para iniciar mais uma aula em nome de Jesus. Curve sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença para aprender a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, abençoa os que irão nos assistir, Senhor. Abra cada dia mais a nossa mente para aprender e ensinar a Tua palavra. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Nesta feita, como em contínuo está conosco nosso professor e amigo irmão Stevens. A paz do Senhor, povo de Deus. Nosso irmão Sérgio Faustino. Pai do Senhor, povo de Deus. Nosso irmão Williams Ferreira. Pai do Senhor, povo de Deus. Nosso irmão Misael Silva. Pai do Senhor para todos. Nosso irmão Manassés Pedro. Pai do Senhor, povo de Deus. Nosso irmão Marcos Mendes. Pai do Senhor para os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Compartilhe esse projeto aí, em nome de Jesus. Nosso irmão Stevens. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos mais uma semana aí, dando início a mais uma exposição bíblica. E hoje nós iremos expor o livro do Apocalipse. Aliás, todos esses estudos que nós iremos participar, ele irá falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós iremos, como primeira lição, primeira aula, será falar sobre a igreja de Éfeso, a igreja do amor esquecido. Então, para isso, nós iremos aqui rapidamente trazer uma introdução, embora nós sabemos a dificuldade do livro de Apocalipse, que até mesmo foi notoriamente tido como o livro mais difícil do Novo Testamento. Sua interpretação, você sabe que usa muitas linguagens simbólicas, usa muitas linguagens figuradas, a qual muita gente, irmão Marcos, tem medo até mesmo do livro do Apocalipse, de lê-lo pela sua dificuldade de leitura, pelos seus símbolos e até mesmo pela perspectiva que ela irá trazer. Mas eu posso garantir uma coisa a você, assim como disse o célebre pastor dos Estados Unidos, vai ficar tudo bem. Amém. O último capítulo do livro de Apocalipse diz que tudo vai terminar bem. Glória ao nome de Jesus. É isso, irmão Anderson. Amém. Então, o livro do Apocalipse é um livro que fala que o seu significado é revelação. É o único livro profético do Novo Testamento. Sabemos que no Antigo Testamento existem vários livros proféticos. E o livro do Apocalipse se iguala a Daniel e até mesmo a Ezequiel em suas profecias e na sua forma de linguagem. O autor do livro de Apocalipse, ele indiscutivelmente é João, até mesmo porque está escrito no seu escopo do livro, logo no seu início do livro,
já está direcionando o autor do livro, que é João. Então, unanimemente, os irmãos sabem que esse João que escreveu é o João evangelista, que escreveu também a primeira, a segunda e a terceira carta, ou Epístola Universal. Então, João, ele teve uma visão profética tremenda, né? A qual Deus revelou para ele as coisas que iam se suceder, que iam acontecer para a igreja, tanto primitiva como para a igreja atual. Então o livro ele é bastante enriquecedor para o nosso conhecimento. Sabemos que João, ele quando veio escrever o livro do Apocalipse, ele estava aprisionado na ilha de Patmos. Não é isso? Ele foi perseguido pelo imperador da época, Domiciano, a qual ele impôs o culto ao imperador. E como você sabe que todo cristão não adorava o imperador de forma alguma, irmão Anderson, e como João também foi o último dos apóstolos, a maioria já tinham morrido, todos já tinham sido mártires. Então João agora foi preso e levado à ilha de Patmos para ali viver como escravo. E naquele momento de grande dificuldade para João, para o apóstolo João, foi que Deus, Jesus, se revelou para ele e agora abrangiu o conhecimento, o levou em espírito e ele teve essa grande visão, que é o livro do Apocalipse. Então, amigo ouvinte, você que nos escuta nessa noite, você que nos acompanha, graças a Deus por tua vida, nós glorificamos a Deus, porque nós estamos aqui para falar de Bíblia, para tentarmos entender, compreender e passar aquilo que nós lemos, que nós buscamos, que nós oramos, para poder nós compreendermos o que Deus tem preparado para nós, principalmente nesses últimos tempos. O assunto realmente que nós estamos trazendo não é algo qualquer, é algo realmente relacionado ao momento que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo no fim dos tempos. E a profecia do livro do Apocalipse, ela emprega verdades místicas e simbólicas. É um livro dualista, a qual narra o duelo do bem e do mal. Porém, nós já sabemos que a vitória da igreja, ela já é certa. Amém. Já está confirmada, oh glória, aleluia. A vitória da igreja já está decretada por Deus. Glória a Deus. Não é um fato que nós estamos esperando a vitória já está certa. Irmão Marcos, irmão Manassés, irmão Misael, a vitória da igreja já está certa. Glória. Então, o livro do Apocalipse, ele é importante para poder confortar os irmãos da igreja primitiva, das primeiras igrejas, os primeiros crentes que ali estavam, principalmente pois estavam sendo perseguidos pela grande perseguição começada por Nero. Diante de Nero, a qual você sabe bem da história, que colocou muitos cristãos na arena para ser queimado em fogueira, queimado em cruz e até mesmo morto por leões e outros animais, outras feras. A perseguição foi de cunho, a qual a semente do sangue daqueles mártires nos fez hoje estar aqui. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um que sacrificou por nós. Então é importante, irmão Misael, essa carta do Apocalipse, para poder encorajar esses irmãos que não só estava sendo perseguido por Nero e depois foi perseguido por diversos imperadores que sucederam a Nero. Que não parou. Trajano foi um grande perseguidor, destruiu muito crente, matou muito crente, mas quanto mais a igreja era oprimida, mais crente era morto, o que é que acontecia? A igreja crescia. Muito bem, irmão Marcos, meu professor, dizendo que a igreja crescia realmente, até chegar hoje, que nós estamos aqui. A igreja só fez se expandir. Quanto mais nos persegue, mais nós crescemos. A igreja sempre está sendo protegida por aquele que a chamou. Foi Jesus que é o dono da igreja. E falando sobre a igreja, nós vamos falar hoje sobre a igreja de Éfeso, a primeira igreja a qual o apóstolo João é destinado a escrever esta carta, né? Temos nosso irmão aqui, o Ilames, está aqui. Amém, Pai do Senhor. Ele vai falar sobre a importância do Cristo
glorificado, esse Cristo que venceu. Glória ao nome de Jesus. Isso. Estamos aqui nesta noite para falar do Senhor Jesus. Um tópico que abrange aqui nesta noite, o Cristo glorificado. E no tópico diz assim, a palavra do Senhor Jesus. Acompanhe comigo aí nesta noite. A glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos: ressurreição, ascensão aos céus, segunda vinda e o triunfo sobre a força do mal. Glória a Deus. Aí o primeiro ponto aqui fala de ressurreição. Fala que afirmou Paulo que sem a ressurreição de Cristo a nossa fé seria vã. Não é? A importância, né, irmãos, da ressurreição de Cristo. Isso mesmo. Se Cristo não ressuscitasse, estaríamos aqui em vão. É isso? Se estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor ressuscitou ao terceiro Glória a Deus. dia. Aleluia. E falando nesse aí, você me acompanha, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 ao 17, nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 ao 17. Pode ler, meu irmão. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Amém. Obrigado. A palavra de Deus, nessa noite, ele diz que se Cristo, não ressuscitou, seria em vão estarmos aqui nesta noite. Glória a Deus. Verdade. Estamos aqui. Mas se estamos aqui, porque tem um porém, porque o Senhor, já tinha falado, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, né? Me faz lembrar no Evangelho de Lucas, o versículo 24, onde Pedro, quando vê lá o túmulo, já foi falado anteriormente, que o Senhor já deixou o sinal, deixou os lençóis dobrados. E aquilo ali era um sinal, porque ele disse, ele deixou, e Pedro foi correndo, foi um dos primeiros a chegar, e Pedro já sabia que o Senhor tinha ressuscitado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E se formos falar glória a Deus, significado de ressurreição, para quem não conhece, você que aleluia, que está nos assistindo, ressurreição é a volta de um morto, à vida. Atos primeiros, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22, glória a Deus, ele diz assim, a palavra do Senhor Jesus, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles, se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Veja aqui, que João, aleluia, o batismo de João ao dia em que entre foi recebido acima deles. A palavra dele é ressurreição, é voltar à vida. Aleluia. E isso que o Senhor fez. As Marias, elas foram com choro, com pranto. E agora quem é que vai embalsamar o corpo do mestre? Mas quando chegou lá, ele já estava ressuscitado. A pedra já estava removida. Aleluia. Glória. Aleluia. Se formos falar de o Cristo glorificado ou glorificação,
Glorificado, né? A palavra glorificado é atribuir a alguém a glória eterna, conduzir a bem-aventurança, a felicidade eterna ao lado de Deus. Veja que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Glorificado, o Cristo glorificado. Não é? A palavra de Deus que ele atribuiu a glória eterna. Tudo é dele, tudo é para ele. Amém. Aleluia. É por isso, irmão Williams, que Jesus, quando ressuscita, irmão Marcos, ele faz questão de dizer a todos os discípulos, quando ressuscita, todo o poder me é dado no céu e na terra. Glória ao nome de Jesus. Não é isso, irmão Williams? Isso. A palavra de Deus nos diz, né, que aqui pesquisamos, falando ainda em glorificação, é o último estágio da aplicação da obra da redenção no processo de salvação. Do retorno de Cristo, os salvos receberão corpos ressurretos semelhante ao dele. Glorificação. Esse é o significado. Então, irmão Williams, quer dizer que realmente esse exemplo da ressurreição de Cristo também é um exemplo para nossas vidas, não é isso, irmão Marcos? Também para a nossa futura ressurreição na vinda de Cristo, que teremos corpos glorificados. Semelhantes ao dele. Ao dele, exato. Um corpo que é corruptível, né? Incorruptível, isso. Incorruptível. Vai, né? Aleluia. E vamos falar aqui no segundo. Glória a Deus. Aí vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18 do livro da Revelação, né, a qual João ele escreveu ao livro do Apocalipse. Posso ler? Pode ler, meu irmão. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Glória a Deus. Veja que todo o poder foi dado a ele. É isso. Ele tem a chave do céu, do inferno, e ninguém pode tomar. Glória. Glória. Foi o nosso irmão que falou anteriormente, que ele tem a chave, só ele, não é? Aleluia. Amém. Glória ao nome de Jesus. E falamos aqui ainda, né? Glória a Deus. Ascensão aos céus, né? Veja no segundo tópico aqui, no segundo tópico. Ressurreto, apresentou-se o Cristo aos seus discípulos por um período de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1 e o versículo 3. E nos diz assim a palavra do Senhor: as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Amém. Não é? Veja que a palavra aqui, o autor, né? Aqui o autor Lucas, que escreveu o Atos, os apóstolos, ele retrata aqui que depois de ter padecido o quê? Depois de ter morrido, depois de ser feito aquele versículo diz: varões galileus, para que olhais para o céu? O mesmo Cristo está subindo, um dia ele há de voltar. Aleluia. E aquele momento, né, a pessoa, pronto, agora acabou-se tudo. Agora vamos ficar dispersos. Não, ninguém fica disperso. Né? Jesus ele diz que eu vou, mas vou deixar
Glória. Eu vou deixar antes. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E ainda diz aqui, e em seguida assunto aos céus numa nuvem, conforme o relato fidedigno e exato de Lucas. Atos 1:9, ele diz assim: e quando dizia isto, vendo-os, ele foi elevado às alturas e numa nuvem recebeu, ocultou-nos aos seus olhos. E o 10, e estando com os olhos fixos ao céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de branco. Glória ao nome de Jesus. Não é? Esse ascensão aos céus, é subir, né? A palavra de Deus diz aqui, eu pesquisei, glória a Deus, diz assim, ascensão, episódio relatado por Lucas, capítulo 24, 51, não vou ler, para não tomar muito tempo. Também está implícito no final de Mateus, capítulo 28, versículo 16, do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, e o versículo 16 nos diz assim, a palavra do Senhor. E os 11 discípulos Jesus partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Veja aqui. O título diz assim: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, depois da ressurreição. Né? Veja que eles estavam em uma das espécies, mas Jesus ele voltou, ele foi visto por muitos, não é? Por muitos. Cerca de 500 testemunhas, né? Isso. Está dito em Atos dos Apóstolos. No momento que estávamos todos reunidos, Jesus passou, né, irmão Marcos? O senhor foi me lembrar, passou através, né, da parede, comeu, bebeu, não é isso? Jesus, depois da ressurreição. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém. Não aqui atrapalhando, mas só querendo ressaltar, né? Que isso também é um exemplo de um corpo glorificado, né? Na verdade, é um corpo glorificado, no qual ele transpassa paredes, né? Isso. Mas ao mesmo tempo come pão, come peixe, né? Mel junto com os discípulos. Só para aumentar aqui o nosso conhecimento junto com o nosso irmão William. Amém. E seria o corpo glorificado que nós teremos, né? Que Jesus prometeu, né? Nosso corpo seria transformado, como Paulo disse. Tem pessoas que dizem, poxa, uma pessoa que come feijão, farinha, Verdade, já ouvi vamos muito morar no isso. céu? Vamos morar no céu sim, né? Amém. Glória a Deus. Jesus comeu a comida típica de Israel e foi glorificado o seu corpo. Amém. Aleluia, glória a E Deus. isso também acontecerá conosco se permanecermos fiéis. Né? Amém. Amém. Verdade. Amém. Por isso Jesus é chamado de a primícia dos que dormem. É isso? Voltando ainda ao assunto de ascensão, né? Veja que como deve acontecer na parúzia, aqui eu pesquisei essa palavra, parúzia. Né? Parúzia é um termo grego, né? Que significa presença ou vinda. Né? A presença ou a vinda de quem? De Jesus. Né? A presença dele e a vinda dele. Glória ao nome de Jesus. Nos evangelhos, como no restante do Novo Testamento, refere-se à segunda vinda de Cristo. Esta palavra, parúzia, uma palavra significada do grego. Glória ao nome de Jesus. Vamos ainda falar, para eu terminar meu tópico aqui, a sessão daquele à direita do Pai, segundo textos messiânicos, Salmos capítulo 2, não vamos ler, 2 e o 110, de números, né? Salmo é números. Além disso, esse fato constitui passo prévio para o envio do Espírito Santo. João 7:39 do Evangelho escrito por João. Vá acompanhando aí você, viu? Que está aí
acompanhando aí a nossa live, vá acompanhando os versículos, você vai aí acompanhando, vá vendo aí com cuidado, porque através desses ensinamentos aqui, nós estamos aprendendo, nós vamos aprender a palavra de Deus, e é importante essa introdução do irmão Williams, mostrando esse Cristo glorioso, vitorioso, que ressuscitou, subiu ao céu e está à destra de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode continuar. Atos capítulo 7 e 39 nos diz assim a palavra do Senhor. E isso, disse ele, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito... João, né? Eita, perdão, capítulo de João, verdade de João, e capítulo 7, versículo 39, e isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado, né? A palavra de Deus, né? Ainda Jesus não tinha subido, né, à direita do Pai. Me faz lembrar também que quando Jesus estava subindo, queriam tocar em Jesus, e Jesus, não, agora não. Primeiro deixa eu subir, né? Para meu Pai, né? Isso. Aleluia. Então, se Jesus não tivesse sido glorificado, não tivesse cumprindo essa etapa, quer dizer que o Espírito Santo não haveria descido, não é isso? Ele não desceria. Então era importante que Jesus vencesse ali na cruz, cumprisse a sua missão, para que a igreja tivesse a oportunidade de ter o Espírito Santo e também seguir vitoriosa. Até mesmo porque sem o Espírito Santo a gente não teria condições de vencer. É forte isso. Muito bom, muito legal. Nós aprendemos, né, sobre a igreja, a carta de Éfeso. É a carta que nós estamos estudando, né, no Simão Espírito, junto com nossos professores aqui nesta noite. E nós também queremos trazer apenas uma pequena introdução a esta carta de Éfeso, dizendo que é uma epístola, né? E epístola, quando nós lemos também a carta de Éfeso, ela não foi apenas escrita por João, mas Paulo, né, também escreveu esta carta nas pessoas escritas. Pois realmente, tem uma epístola, né, de Efésios que Paulo escreveu aos Efésios. Bem lembrado. Nós vamos também até fazer um pequeno comentário, né? Isso, sobre isso. Glória a Deus. Falando aqui ainda, para encerrar, Hebreus capítulo 8, escritor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor Jesus, né? Esta também foi a visão que teve o primeiro Martim do cristianismo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Veja aí, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele fala que o Senhor, ele está em pé, né, à mão direita de Deus. Coisa maravilhosa. Tem muitas pessoas que não acreditam, né, na ressurreição. Se formos falar de ressurreição, até no Antigo Testamento fala, não é, desses acontecimentos. Mas o principal aqui, né, é a ressurreição do Senhor Jesus. Porque se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, seria em vão estarmos nesta noite aqui. Mas eu quero dizer para você, não é vão, não foi em vão. Jesus morreu por mim, por você, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória ao nome de Jesus. Me faz lembrar aquelas, né, as Marias com desespero. E agora? Como é que vai ser daqui para frente? Não é? Quando chegou lá, a pedra estava removida. Amém. Jesus ressuscitou. Glória ao nome de Jesus. Será com a minha participação, amém? Amém. Muito obrigado. Pronto, meus amigos ouvintes, meus irmãos que estão participando, que estão aí na live, prestando bem atenção. É importante, nosso irmão Williams trouxe toda essa introdução, mostrando
o Cristo glorificado, a importância de Cristo ter vencido. Até mesmo, Manassés, porque no capítulo 5 do Apocalipse, diz, irmão Williams, que foi mostrado a João o livro com 7 selos, a qual foi procurado na terra, no céu, e não foi achado ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. Mas apareceu um. Amém. Glória ao nome de Jesus. O Williams falou aqui sobre a ressurreição, a vitória de Cristo, está à destra de Deus, no lugar de eminência, à destra de Deus, porque ele foi digno. E ele pegou o livro e desatou os seus 7 selos. Glória a Deus. Mas o livro que nós estamos a estudar é o livro de Efésios. É a carta aos Efésios, aliás. Melhor dizendo, a carta de João à igreja de Éfeso. Então, nosso irmão Sérgio Faustino está aqui para poder dar a introdução agora sobre a cidade de Éfeso. Não é isso, irmão Sérgio? Glória a Deus. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui nesta noite e trazer um pouquinho dessa introdução. Tem os demais irmãos que querem também falar um pouco deste comentário que é bastante relevante para o ouvinte também. Mas nesta noite eu quero deixar aqui essa parte do comentário, né? Em toda a Ásia Menor havia igreja mais ovelha dinâmica, ortodoxa, do que a de Éfeso. O preparo teológico era tão sólido que o seu pasto capacitava-se, inclusive, a confrontar os que se diziam os apóstolos. A igreja de Éfeso era uma igreja apostólica por excelência e destacava-se também por seu testemunho e esforço. E, essencialmente, o labor pela expansão do reino de Deus. Então quer dizer, irmão Sérgio, que a igreja era uma igreja que tinha virtudes, uma igreja esforçada. Justamente. E até o próprio Cristo elogiou o Éfeso. Eles eram em referência em toda aquela região, apesar de todas as suas inegáveis virtudes e qualidades. Havia um sério problema com Éfeso. E se lá, porém, dispusesse a resolvê-lo, seria uma igreja perfeita. Glória a Deus. E eu quero entrar aqui neste primeiro tópico que diz assim: Éfeso é uma igreja singular. Como assim, irmão Steve? Singular. É uma igreja concentrada. Glória a Deus. O Evangelho chegou a Éfeso, a mais notáveis metrópoles da Ásia Menor, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Mas a igreja só viera a florescer entre os Éfesos a partir da terceira viagem. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo chegado do reino de Deus, a cidade foi acompanhada por um grande avivamento, e houve batismo com o Espírito Santo, houve curas divinas e não poucas conversões. Então, é uma igreja que estava num crescimento muito grande. Né? Justamente. E eu quero frisar aqui nesse ponto que nos dias de hoje, irmão Steve, me faz lembrar que, como a gente já caminha muito por aí nessas igrejas, visitando bastante, e a gente vê que a essência do Evangelho é como se fosse de hoje. Esfriou um pouco, porque não se vê tanto batismo, não se vê tanto renovo, salvação de almas. E por isso que a gente tem que frisar bastante esse assunto, porque nessa época a igreja de Éfeso, ela tinha esse conceito, essa cura, esse batismo, a alma era salvas. E a gente faz lembrar também a solidez doutrinária de Éfeso. O preparo bíblico, teológico de Éfeso era singular. Afinal, tiveram o privilégio de ter como
um pastor durante 3 anos, o maior teólogo do cristianismo. E durante esse tempo, Paulo lhe expôs todo o cérebro de Deus. Pode haver um curso bíblico mais completo, e a epístola que os apóstolos lhe enviou é aqueles cristãos doutrinaram-se na palavra de Deus. Glória a Deus. E esse terceiro subtópico aqui que diz da lição, que diz assim: uma igreja ministros excelentes. Uma igreja de ministros excelentes. E quem foram esses ministros, irmão Sérgio? Além de Paulo, a igreja de Éfeso foi posteriada também por Timóteo, glória a Deus, e dizem que alguns estudiosos que o seu púlpito teria sido ocupado ainda por João, o discípulo amado, e os obreiros que por lá passaram. Eram de comprovada excelência que outras igrejas excetuadas e de Jerusalém desfrutou de mais privilégio. No entanto, conforme já dissemos, havia um sério problema com Éfeso. Glória a Deus. A igreja realmente, irmão Misael, essa igreja que estava lá na Ásia, é a primeira que ela tinha grande importância das demais igrejas, né? Era uma igreja muito rica, não é isso? Era uma igreja muito importante lá da Ásia, e até ela estava no centro de um lugar comercial. Então, ela era uma igreja muito importante para poder fazer toda a negociação daquela área, daquele continente da Ásia. E esta era uma igreja que servia, trabalhando com zelo na obra do Senhor. Sem dúvida, sua agenda semanal era repleta de atividades, igreja que se sacrificava. Os cristãos em Efésio pagavam um preço para servir ao Senhor. Era uma congregação firme, mas pois o termo perseverança significa resistência em meio a tribulações. Glória é o nome de Jesus. A igreja de Éfeso era trabalhadora, fiel nas provas, mas perderia uma capacidade de amar a Jesus. E ela era como uma esposa que não traía o marido, mas também lhe devolta o amor. Glória ao nome de Jesus. Os cristãos de Éfeso separavam-se não apenas de doutrinas falsas, mas também de obras falsas. Glória a Deus. O pecado da igreja era de ter deixado o primeiro amor. Glória ao nome de Jesus. Isso é droga, não? Ter deixado o primeiro amor. Então, isso é algo muito forte da igreja. Eu aqui, amigo ouvinte, você que está aí acompanhando, está vendo toda essa introdução, eu quero trazer a você, para você ler comigo, agora, o capítulo 2, que está relacionada, direcionada, aliás, vou pedir para o professor aqui ler, que está direcionada a toda a igreja de Éfeso. Então a gente vai ler agora e nós vamos ver aqui como foi a carta dirigida ao anjo da igreja que estava em Éfeso. Nosso irmão Anderson Gonçalves vai ler aí, do capítulo 2 até o verso de número 6. Pode ler, irmão Anderson? Sim. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 1 ao 6, que ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois,
de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Anderson. Então, você no decorrer de toda essa lições, dessa aula que nós vamos ter sobre as igrejas, você vai ver aí que Deus, ele sempre vai ter uma promessa para quem vencer. Todas as igrejas, as 7 igrejas, das 7 cartas que nós vamos estudar, vai estar se dirigindo Jesus, formando a igreja que vencer, vai ter uma promessa particular para cada uma delas. Então, nós agora vamos entrar à igreja, a qual nossos irmãos já apresentaram aqui a introdução, nosso irmão William, nosso irmão Sérgio também falou um pouco aqui sobre a estrutura da igreja de Éfeso, que era uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha uma posição singular, né, que ele falou aqui. Então, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 2, está sendo dirigido uma carta dita por Jesus para poder João escrever essa carta ao anjo da igreja. E agora, irmão Marcos, que anjo é esse que está sendo dirigido aqui à carta? Senhor, nós Steven, Amém. Amém. e Maria Ouvinte, nós observamos, como o senhor já adiantou, que houve uma carta, houve um livro escrito, e o escritor João, ele diz ao anjo da igreja, né? E nós entendemos, né, claramente que não se trata de anjos, né, esses seres angelicais, celestiais, espirituais, celestiais, né, criados por Deus para servirem os que hão de herdar a salvação, que somos nós, a igreja do Senhor. Amém. Aí por que eu digo que não se trata de anjos, né, literalmente falando? Trata-se, esse anjo aqui, trata-se, né, de uma pessoa responsável pelo cuidado, primeiramente espiritual e depois física da igreja, né, que é o corpo de Cristo. Por quê? Porque o próprio texto, capítulo 2, versículo 1 da carta Apocalipse, veja que Jesus, através do arrebatamento espiritual com João na ilha de Patmos, né? É bom lembrar isso, um arrebatamento espiritual. Um momento muito difícil da sua vida, né? João, na verdade, só esperava a morte, né? Mas talvez você, do outro lado, esteja esperando a morte nesse momento. Mas Deus tem coisa melhor para oferecer a você. E Jesus pediu para João escrever uma carta aos irmãos que estavam em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Por que não foi anjo, literalmente falando? Porque anjos não precisam de cartas para estar lendo. Anjos são seres, falei aqui, celestiais, né, que recebem ordens de Deus. Então, anjo não é pessoa que precisa de carta para estar lendo, nem precisa de livro para estar lendo. Então, por isso que trata-se da pessoa, o anjo aqui é a pessoa responsável, falei aqui, pelo cuidado da igreja. Então, aqui já vai um aviso para as pessoas responsáveis por igrejas, pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, você que tem essa incumbência
essa obrigação, responsabilidade, que sente o chamado de Deus real, cuide bem da igreja que Deus colocou em suas mãos. Amém. Primeiro, porque ela não é sua, a igreja é de Deus. Você só é um mordomo responsável em cuidar dela, né? Então, trate bem suas ovelhas, que não são suas, é de Deus, porque Deus vai pedir conta a você por cada uma delas, né? Porque infelizmente tem pessoas que se dizem ou se intitularizam, né? Intitularizam pastores, mas que não agem como pastores. Na verdade, agem de forma ignorante, né? Que não cabe ao agir de um pastor. Então, esse anjo aqui, essa pessoa responsável, pode ser chamada de pastor, ela tinha maior responsabilidade com ela. A responsabilidade de não cuidar daquele grupo de crentes salvos, daquela igreja, caía sobre ele. Então, primeiramente, a carta é dirigida a ele, para que ele passe para os demais irmãos. Claro, né, que como responsável, ele realmente, como ele vai arcar com aquilo, né? A Bíblia diz que a quem muito foi dado, Mas será cobrado. mas será cobrado. É isso? Então, irmão Steve, assim também podemos fazer um paralelo ou comparação conosco. Nós somos os mordomos responsáveis pela nossa família. Correto. Né? O pai, ele é responsável pelo filho. Sacerdote do lar. E se ele não tomar conta, a Bíblia, tanto que a Bíblia, o Salomão diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Então, se o pai não está fazendo isso, Deus vai cobrar dele, porque ele é responsável. Não foi ele que botou o menino no mundo? Correto. Não é assim? Então, então, o anjo aqui, eu observo que a palavra anjo está com letra minúscula. É um detalhe que podemos aqui comentar, né? Com letra minúscula. Nem é o anjo do Senhor, como no Antigo Testamento, que referia-se ao próprio Cristo. Isso, uma teofania, né? Uma teofania do próprio Cristo, né? Mas aqui está o anjo com letra minúscula e os irmãos entendam, é uma carta a um grupo de crente. Primeiramente, ao responsável desse grupo de crente. A igreja que estava em Éfeso. Não é todos os Efésios, não. Só é a igreja, aos salvos que se encontravam em Éfeso. Isso, não era a cidade toda, o senhor quer dizer isso, né? Não era a cidade toda. Não, a cidade não. Era um grupo de grupo crentes. salvo, isso. Chamado para fora, né? Como diz. Isso. Então, veja só. Nós temos na Bíblia um exemplo de uma pessoa, um servo de Deus, profeta, que o próprio Deus chamou ele de anjo. E era uma pessoa comum, igual a mim e a você. Né? João Batista. João Batista. Nós temos aqui a profecia dada dizendo que João Batista foi chamado de anjo. E João era homem. Né? Vestia-se igual a nós, ainda mais de forma mais humilde, podemos dizer assim, mais simples. Né? O alimento dele era gafanhoto do mel silvestre. Veja, pessoa simples, um homem, mas que tinha uma responsabilidade maior que de todos os profetas que foram antes dele. Isso, muito bem. Até mesmo porque na angelologia, no estudo dos anjos, Isso. o anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro. Né? E ele, João Batista, foi um mensageiro de Deus. Mensageiro. E podemos dizer que usar também a palavra garçom. O anjo é um garçom. Hebreus, capítulo número 1, versículo 14, nos diz a seguinte expressão. Hebreus, pode ler, 1 e 14. 1 e 14 de Hebreus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação. É uma pergunta. Isso, tem uma interrogação no final. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai dar salvação? A igreja. Nós somos, irmão, herdeiros da salvação, através do corpo glorificado de Cristo. Glória, Ele aleluia. ressuscitou e nós herdamos essa herança. Né? Então, veja só. Então, a Bíblia diz que os anjos estão, recebem ordem de Deus para servir a nós. Veja que privilégio. Amém, verdade. Glória ao nome de Jesus. E quanto livramento os anjos já têm nos dado. Aleluia. Né?
Salmo diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que O teme. o teme e os livra. Glória ao nome Glória, de Jesus. verdade. Né? É motivo de glorificar a Deus, né? Glorifica aí, Então, viu? olha só. Glorifica aí. Eu falei aqui que Jesus citou uma profecia de Malaquias e de Isaías, que Deus chama João Batista de anjo. Muitos anos antes de o próprio João nascer. João nem havia nascido e João teve um encargo, ou a incumbência, a responsabilidade muito grande. Qual foi a responsabilidade de João? Preparar o caminho de Jesus. Glória ao nome de Jesus, né, irmão? Coisa que nenhum profeta antes fez. Mas ele veio com essa finalidade, né, com esse objetivo de preparar o caminho do Senhor. E Deus chama ele de anjo. Oxê, mas João Batista não era homem? Mas aqui foi chamado de anjo por causa da grande responsabilidade. Até nós usamos esse termo anjo como alguém de uma boa índole, né? Rapaz, esse homem me ajudou, ele é um anjo de Deus na minha vida. Não é assim, irmão Steve? Isso. A gente usa muitas vezes, Usa muito esse termo, né? é. Alguém que te ajudou no momento mais difícil da sua vida, você diz, essa pessoa é um anjo de Deus na minha vida. Agora em nome de Jesus. Então, é a força de expressão. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Que usa o termo anjo referente a uma pessoa, né? E eu gostei Então, muito que o senhor aí frisou aí a questão de que se fosse um anjo, literalmente falando, um anjo que ministra aquele, irmão Sérgio, que está a serviço de Deus, um anjo daquela forma que Marco aqui explicou muito bem, né? Se fosse um anjo daquele, Deus realmente não precisava escrever uma carta. Ele mesmo daria uma ordem, né? E aonde ele estiver, ele dá uma ordem e o anjo Ô, irmão escuta. Steve, deixa eu só esclarecer para os ouvintes, por que não foi um anjo literal, um ser celeste? Porque, irmão, olha, se um anjo matou quase 185 mil. 185, o Nicolaíta não ia viver um. O anjo ia matar tudinho. É verdade. Não só os Nicolaítas, mas todos que perverteram a palavra de Deus. Na igreja que estava em Éfeso. Mas não foi o trato de uma pessoa. Um homem que, um líder pastoral, que cuidava daquela igreja, começou bem, mas que estava esfriando. Os irmãos vão entrar nesse assunto aí, né? Você que começou bem, não esfrie, não, continue, glória ao nome de Jesus. Verdade. Né? Não negue o nome de Jesus, guarde a palavra, mesmo tendo pouca força, mas não negue Jesus. Não pare, mesmo em meio à pandemia, em meio a tantas mortes, doença, né? O vento só pode acontecer na sua vida, mas não pare, aleluia, prossiga, vá adiante, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo, aleluia. Daniel já disse em seu livro, tu, porém, vai até o fim, glória ao nome de Jesus. Então, nós temos aqui na Bíblia, o texto de referência, Malaquias, capítulo de número 3, né, o próprio Deus chamando João Batista de anjo. 3, versículo 1, diz assim, eis que eu envio o meu anjo, com letra minúscula, que preparará o caminho diante de mim. Ou seja, é o próprio Cristo falando através da boca de Malaquias. Veja só. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos, né? Então, esse texto, ele foi referido pelo próprio Cristo, né? O próprio Jesus falou desse texto de Malaquias e também do capítulo 40 de Isaías, que fala a respeito de João Batista como anjo do Senhor que prepararia o caminho de Jesus para chegar nessa terra, né? Assim como o mundo está preparando o caminho para a chegada do anticristo, aleluia, João Batista, ele apareceu no deserto da Judeia, preparando o caminho do Senhor Jesus, alertando ao povo, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Né, irmão? Glória a Deus. Então, ele veio preparando, como um arauto do Senhor, preparando, e quando ele avistou Jesus Cristo, ele apontou Jesus dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João Batista, ele apontou ao povo quem era, aleluia, de quem tanto falava e de quem ele veio preparar o caminho, né? Para o próprio Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 11, o próprio Jesus, ele confirma essa verdade, né, irmão? Que João Batista, ele é tido como anjo do Senhor. Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número, vou ler a partir do versículo 7. E partindo eles, os discípulos de João, começou Jesus a dizer às turbas ou ao povo a respeito de João Batista: que foste ver no deserto? É uma pergunta. Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este, aleluia, de quem está escrito: eis que diante da tua face, novamente ele confirmando, envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então o próprio Jesus Cristo, ele não somente confirma a palavra do profeta Malaquias e do profeta Isaías, mas ele confirma a palavra de Deus dizendo, ou em dizer, que João Batista, mesmo sendo homem, mas ele era como um anjo enviado por Deus aqui na terra para preparar o caminho do Senhor, e que Deus abençoe. Amém. Agradecemos aí nossa participação do nosso irmão Marcos, a qual explicou muito bem aí essa questão do anjo, mostrando aí que esse anjo realmente era uma pessoa responsável pela aquela comunidade em Éfeso. Não é isso? E também está conosco aí nosso irmão Manassés, ele vai aqui poder trazer aqui uma pequena participação. Pai, senhor irmão Manassés. Pai do Senhor, povo de Deus, pastor Estilo, vocês estão aqui. A nossa participação, né, neste contexto a respeito da cidade de Éfeso, né? Nós temos aqui alguns contextos em termos de histórico, né? Porque também é uma cidade histórica, mas também nós podemos frisar algumas questões da cidade, da carta, né, que João endereçou ao povo que estava ali em Éfeso. Primeiramente, o povo que estava em Éfeso, ele era um povo intolerante, né? Ou seja, ele não tolerava o que estava errado. Vamos perceber isto muito bem. Quando nós lemos no capítulo 4 que Jesus disse que deixaste o teu primeiro amor, de fato, eles não estavam praticando. No versículo 4 de Apocalipse capítulo 2, eles não estavam, né, irmão Marcos, praticando o amor de forma como eles praticavam no passado. Não estavam praticando. O amor deles tinha se esfriado. Mas nós vamos perceber que mesmo que eles muitas vezes estavam fazendo a obra sem aquele primeiro amor, que Jesus cobra deles isso, mas eles eram intolerantes. Vamos ter um exemplo quando Jesus Cristo ele vai dizer no versículo 6: tenho porém isto, que aborrecesse as obras dos nicolaístas, né? Hoje, nicolaístas, né? Quando ele fala, ele nos traz essa alusão a respeito desta falsa doutrina, né? E esses nicolaítas, eles seriam o quê, irmão Manassés? Algumas classes, né? Alguns teólogos dizem que esse, primeiramente, partiu de um homem chamado Nicolau, por isso que vem esse termo. Alguns dizem, nós não vamos afirmar porque a Bíblia não nos diz isso, e alguns dizem que era aquele Nicolau, aquele diácono que foi levantado, né, pela igreja, né, seguidores de uma seita. Então, vamos perceber que alguns tratam deste assunto, mas nós não vamos afirmar porque a Bíblia não nos leva para este caminho. É apenas uma corrente de pensamento. É apenas uma corrente de pensamento.
E nós devemos entender que Jesus, ele faz alusão a esta seita, comparando-a com Balaão e Balaque, né? Vamos perceber que Jesus, ele faz esta comparação a respeito de Balaão e Balaque, quando ele diz que era mais ou menos o que Balaão fazia no Velho Testamento, lá em Números, capítulo 22, capítulo 25 de Números, vai dizer também que essa seita também fazia. E o que é que eles faziam? Fazia com que o povo viesse a se prostituir, viesse fazer com que o povo ingerisse alimento aos sacrifícios idólatras. Então nós formos entrar nessa situação, vamos perceber que há esta comparação entre esta seita e o que Balaque, Balaão, eles pregavam, eles tentavam trazer a maldição para o povo de Deus. Eles tentavam entrar nesse mesmo conceito. Essa seita, quer dizer que essa seita, ela queria adentrar na comunidade e ela podia prejudicar a comunidade com heresias e até mesmo com isso que o senhor está comentando agora, né? Isso é bem verdade. E é por isso que Jesus Cristo ele ressalta dizendo que, assim como a igreja de Éfeso aborreceu, ele também aborrece a prática dessa seita. Amém. Que era a prostituição, a idolatria, a fornicação. Então eles tentavam introduzir dentro da igreja de Jesus, da igreja do Senhor, práticas pecaminosas e tentavam justificar essas práticas. Mas nós temos em vista que perigo para a igreja, né? Um perigo para a igreja. Paulo também, ele já nos alertava quanto a isso, porque esta carta é endereçada àquele povo que estava na cidade de Éfeso. Sabemos que Paulo passou pela cidade, Timóteo passou pela cidade, o próprio apóstolo João, depois que sai da ilha de Patmos, né? Alguns historiadores dizem que ele estava lá naquela cidade. Então nós vamos perceber esta questão. E nós também entendemos que a cidade de Éfeso, Paulo, ela vai dizer que ela estava mergulhada numa idolatria e a igreja estava no meio daquela cidade. Quando nós chegamos na carta que Paulo escreve a Éfeso, capítulo 5, versículo 11, Paulo vai dizer: e não vos associeis, né, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então veja, Paulo não está mandando condenar o homem, mas as obras pecaminosas. Então é aquilo que está também escrito em Apocalipse, que eles já estavam aborrecendo os nicolastas, ou os de Nicolau, podemos dizer assim, a seita de Nicolau. Estavam aborrecendo esta seita. E Paulo, quando chega no capítulo 5 de Éfesos, versículo 18, Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então entenda, a igreja de Éfeso estava no meio desta cidade, né, os efésios, estava no meio de um povo idólatra, cuja a história vai dizer que naquela cidade havia poços de vômito, em que dizia a ideologia, né? Dizia: quanto mais embriagados, mais possuído por demônios, possuído por espíritos malignos. Então é quando Paulo entra no versículo 18 do capítulo 5 de Éfeso, dizendo: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse ponto que o senhor leu aí de Efésios capítulo 5, verso 18 ou 17? 18, né? Que não vos embriagueis com vinho. Há algumas traduções aí que diz onde há devassidão. A tradução de contenda também ela pode ser associada com devassidão. Então é aquilo que o senhor está falando aí, explicando que a igreja, ou que as pessoas, aliás, melhor dizendo, as pessoas de Éfeso viviam em devassidão, em prostituição, né? Algumas pessoas, porque você sabe que os gregos, eles viviam muito nessas práticas, né? Era diferente da cultura do judeu. Então, os romanos e os gregos viviam numa devassidão totalmente mais entregue a essa postura. Então, há essa questão de Jesus cobrar, né? Que ele voltasse, né, ao primeiro amor. Ele diz: que deixaste o teu primeiro amor.
veja bem que contradição, né? João, o apóstolo do amor, também foi pastor lá em Éfeso, não é bem verdade? O apóstolo do amor foi pastor em Éfeso, e agora a igreja perdeu este primeiro amor, a qual Paulo, Timóteo, João, com muita veemência e com muita força, ensinou a prática de amar o próximo. Então eles perderam esta prática do amor. E nós vemos aqui que o objetivo era voltar ao primeiro amor. Esse era o objetivo da carta que Jesus escreve aos Efésios, né? Primeiramente, voltar ao primeiro amor. Isso tem como, por exemplo, ortodoxia, né? Que é aquela questão de ouvir. Eles ouviram bem, mas quando ia praticar ortopraxia, era diferente. Até nós fizemos uma anotação aqui dizendo que o desafio de hoje é ouvir, aprender e agir. Esse é o grande desafio. Muitos têm ouvido, outros têm até ouvido e aprendido, mas poucos têm praticado, né? Feito essa ação de praticar aquilo que aprendeu. Segundo as Escrituras, ortodoxia sem ortopraxia é incompatível com o ensinamento cristão. Porque ortodoxia é ouvir bem e ortopraxia é a prática. É praticar bem aquilo que você aprendeu. Então, eles estavam nessa dificuldade, não de praticar, eles estavam praticando, mas estavam na dificuldade de retomar o primeiro amor que foi deixado, né, para segundo plano, né, deixado o primeiro amor para segundo plano, e nós vamos adentrar o porquê de como foi que eles perderam, né, este amor. Nós queremos já pontuar aqui que uma das coisas é o comodismo, né? Isso nos traz a questão de deixar, né, o primeiro amor, comodismo, o esfriamento espiritual, né? Não se associar, né, com as coisas de Deus. Isso faz com que a pessoa ela vai relaxando e se esfriando naquele amor que Jesus Cristo nos quer que nós venhamos sempre a praticar. Até mesmo, irmão Anastasia, é tão importante isso que você falou agora, a questão do esfriamento, irmão, que houve na comunidade dos Efésios, né? E hoje, como devido ao que está se passando, lockdown, e as pessoas sem poder cultuar, né? E não, sem ir para a igreja, corre um grande perigo de muitas vezes esfriar-se. Não é isso, irmão Marcos? Corre aquele perigo das pessoas esfriar. Ah, não vou assistir o culto pela TV, não vou assistir os irmãos falando de Bíblia, aí tá muito chato, aí começa a querer esfriar e as coisas de Deus começam agora a ser incômodas. Não é isso? Pode acontecer isso também? E a gente deve também salientar que quando Paulo, né, nós estamos fazendo essa comparação porque tudo é baseado em Éfeso, né? Quando Paulo escreve a carta aos Éfesos, aos irmãos que estavam ali, foi cerca de 60 ou 62 depois de Cristo, né? Paulo estava numa prisão. Então veja que coerência. Estando dentro de uma prisão, sendo açoitado, mas o amor estava aquecido, né? Fervoroso, quente. E era isso que Paulo sempre tentava passar para os irmãos de Éfeso. Né? No meio daquela comunidade, havia pessoas que estavam esfriando. E Paulo escreve esta carta aos Éfesos, dizendo, eu acho interessante no capítulo 2 de Éfeso, que ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso é salientando que nós devemos sempre estar com o nosso amor aquecido, né? Glória a Deus. Nosso irmão. É porque importante. se nós olharmos para trás, nós estávamos mortos. Aonde? Espiritualmente, na nossa ofensa, no nosso pecado. Mas Ele nos deu vida. Ou seja, o amor de Jesus Cristo, Ele não olhou para os nossos erros. Então nós devemos tomar exemplo de Jesus, né? Que nós mesmos em pecado, em falhas, mas Ele nos deu vida, entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Vá acompanhando aí, viu? Vá anotando, porque Deus está falando com você. Através dessas palavras aqui, a gente está tentando o máximo, tentar resumir, porque falar da carta de Efésios abrange muito, né? Falar do Apocalipse, melhor dizendo, abrange muita coisa. Então, os irmãos aqui todos estudaram. Vá acompanhando, aí tem os demais irmãos. Não acabou ainda não, viu?
fique bem atento, porque ainda tem o nosso irmão Misael, que vai aqui falar também, vai ter sua participação, falar sobre esse grande problema que houve em Éfeso. Esse grande problema. Essa igreja que começou tão bem, que eu estava até vendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, quando Paulo, na sua viagem missionária, chegou lá, ele conheceu um certo varão chamado Apolo, que era poderoso em palavras. Ele conheceu Áquila, Priscila, né, e foi hospedado lá. Paulo participou de Éfeso, viu lá o crescimento desta obra, viu esses irmãos. E agora, anos depois, falando em data, nosso irmão Manassés citou aí que a carta foi escrita mais ou menos nos anos 60 até os 70, né, o período que João escreveu essa carta. Marco também citou aqui, nosso irmão Marco, professor, citou aqui a profecia dada de Malaquias como a profecia de Isaías, que de Isaías é 700 anos e a de Malaquias 400 anos antes de ocorrer aquele fato lá do cumprimento, que Jesus aqui presenciou este cumprimento. E agora, Éfeso, essa cidade, né, primordial, como foi abordado aqui pelos nossos professores Williams e Sérgio, né, essa igreja que tinha uma posição singular, ela é relatada primeiramente, a primeira carta que foi relatada mostra a importância que ela tinha, e agora essa igreja agora está sendo repreendida, ela é elogiada e também é repreendida devido a um problema, e a qual Deus quer nos ensinar hoje. Glória ao nome de Jesus. Quer nos ensinar através desta igreja os problemas que ela passou e a repreensão que Deus deu e o que ela fez para poder agora entender o que Deus queria para ela novamente. Irmão Misael. Amém, irmão Steve? Irmão Steve, salientando aqui acerca do que o nosso irmão Manassés, ele falou acerca da igreja deixar, não é, seu primeiro amor. Antes disso, Jesus, ele elogiou essa igreja. Jesus, ele fez questão de mostrar as obras da igreja, não é? Se você for ver no versículo de número 2, do capítulo 2, a gente vê uma das versões dizendo assim: eu sei as tuas obras. Isso aqui é um dos atributos incomunicáveis de Jesus. Ele sabe de tudo. Ele sabia se as obras eram verdadeiras ou se não eram verdadeiras. Ele também sabia se realmente os crentes amavam ele de verdade ou não amavam. Está mostrando que ele sabe de tudo. Como o salmista Davi disse no Salmo 139, versículo de número 7. Da onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Não é? E Jesus, ele pontua dizendo que era uma igreja trabalhadora, uma igreja paciente, uma igreja também uma igreja teóloga, tem um conhecimento. Por quê? Porque ela desmascarou os falsos apóstolos, os mentirosos, através, não é, do ensino que ela tinha. Ela tinha base para isso. E no versículo de número 3, ele diz que ela sofreu aqui, como eu disse, como uma pontuação, que ela sofreu as perseguições, ela continuou, não é, pregando, servindo a Deus. E no versículo número 4, para nós podermos, não é, concluir, Jesus, ele faz questão de elogiar, mas também trazer o ponto negativo da igreja. Ele diz: você tem tudo isso, fez tudo isso, porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, não é? Uma igreja que tem de tudo, mas que deixou o primeiro amor, o amor do novo convertido, não é? Como se converte a Jesus, a gente parece estar pegando o céu com a mão, não é? Nós não vemos defeitos em nada, nós não olhamos para a cara feia, disse-me-disse. A gente quer saber de procurar Jesus. Jesus, ele queria despertar a igreja para isso. Vote-se, não é? E qual foi o ponto? Para quê? Qual foi a solução que Jesus trouxe através para que eles voltassem ao primeiro amor? O primeiro ponto foi lembrar. A primeira coisa que devemos, não é lembrar de onde a gente errou, de onde tudo começou. Aí tem a expressão aqui: Jesus
exorta, isso aqui é uma exortação. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de quando aceitou a Cristo. Já falei aqui. Reviva aquele sentimento inicial quando você realmente amava Jesus. A gente já resumiu aqui falando sobre isso. E também, ponto 2, a igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. A igreja não está sendo relembrada, não está sendo chamada a atenção para relembrar o seu pecado. Não está sendo dito, lembra em que situação caíste, mas de onde caíste. E ele dá aqui uma sugestão do filho pródigo, não é? Filho pródigo. Filho pródigo, ele lembrou-se. Então, por isso, quando ele lembrou, ele voltou com pressa aos braços do Pai. Segundo ponto, para nós alcançarmos e termos esse amor fervente no nosso coração, é arrepender-se. Não é? Porque existem pessoas que só têm apenas remorsos, como Judas teve remorsos. Judas, ele não se arrependeu, ele teve remorsos, não é? Já Pedro não. Pedro, que quando ele negou a Jesus, e Jesus foi lá e perguntou a ele quantas vezes ele amava, e na terceira vez, que aquela palavra pegou no coração de Pedro, não é? Ele sentiu o arrependimento, e o arrependimento, ele traz mudança. Ele traz mudança. O arrependimento não faz com que nós pedimos perdão e ficamos praticando as mesmas coisas. O arrependimento traz mudança. Jesus quis que aquela igreja ela mudasse como? Voltando àquilo que ela deixou no início. E o terceiro passo para nós podermos concluir aqui, não é? É repetir, como a gente diz, repetir tudo que nós deixamos no começo. Repetir. Então, está aí esse ponto para poder enriquecer um pouco a lição nessa noite. Tudo aquilo que o senhor falou é bastante convicto do aconselhamento dado para podermos retomar o caminho, a qual muitas vezes esse esfriamento aconteceu na igreja de Éfeso, como um todo. Não foi um irmão particular, não foi o responsável pela igreja, né, apesar de ser cobrado, mas foi como a igreja como um todo. Porque o líder, muitas vezes, é um reflexo ele do tinha seu a liderado. responsabilidade de passar para a igreja, né? Correto. Isso mesmo, Misael. E um ponto que você frisou aqui, a questão do atributo de Deus, que ele vai adentrar nas demais igrejas. Exato. Eu sei as tuas obras. Ele fala para as 7 igrejas. Isso. Não é? Eu sei as tuas obras. Ele vai entrar para as 7 igrejas, dizendo que sabe das obras. Muita gente, irmão Marco, quer fazer as coisas para que outros vejam. Eu não estou sendo reconhecido porque eu faço isso, eu faço aquilo, e o pastor não me vê, o irmão não me vê. Mas saiba de uma coisa, Deus está te vendo. Jesus está vendo o seu esforço. Amém. Aleluia. Jesus está vendo o seu sacrifício pela obra de Deus. E é assim que ele se dirigiu à igreja de Éfeso, mostrando que ele está vendo, irmão Anderson. Verdade. Muito interessante, né, essa carta de aprendizado para nós, diante de tudo que já foi anunciado e pronunciado. E a gente compreende que a igreja de Éfeso e a sua natureza era uma igreja enérgica, né? Uma igreja, né, enérgica em obras, esforçada, paciente, né, sofredora, né, pela caminhada, pela perseguição, a gente tomando para si com uma vida secundária. E a gente vai compreender que a igreja de Éfeso também era uma igreja que tinha, né, o discernimento por conta, né, dos apóstolos que se levantaram, né, e encontraram neles, né, mentiras, né, encontraram falsas testemunhas diante do que havia pronunciado. E o interessante, né, que eu compreendo que esta carta, né, à igreja de Éfeso, né, a gente compreende sobre a advertência, né, sobre a principal atitude e forma de encontrarmos a Deus, que é o amor, né? E quando o texto nos diz, no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. A gente vai encontrar, né, traduções que vai dizer que abandonaste o amor. E quando a gente compreende, né, que
alguém deixou, não quer dizer que perdeu, né? Porque a palavra perder tem um verbo transitivo direto, onde algo caiu sem que a pessoa mesma não soubesse, né? Mas tem a conotação de deixou de amar, refere-se a um desvio, né? Podemos compreender que a pessoa se afastou-se com o termo da conotação de negar, desprezar, renunciar, ignorar. A pessoa decidiu em não fazer mais parte de algo, ou seja, foram, né, decididos em deixar de fazer aquilo que foi cobrado, quando o texto vai exortar a lembrar-te, pois de onde caiu, como já foi pronunciado, né? Alguém, para perder este amor, né, sofreu com alguma situação, como já foi dito, né, se acomodou, se esfriou, e é onde estamos vivendo nesse momento, bem com esta pandemia. E o fato de a gente não estar na igreja, ela, queira que não, nos tira a devoção aos cultos, né, o aprendizado. Pessoas que não têm condições de orar em casa, pessoas que não têm condições de adorar ao Senhor em sua casa devido aos filhos, devido às tarefas. E esse confinamento com a família, muitas vezes, toma o tempo. Então a igreja era um refúgio, é uma fortaleza para que o crente venha a crescer na fé, venha a se motivar, venha a se estimular. Até mesmo, irmão, assim, quando vinha para cá, eu encontrei uma irmã, uma senhora já. Aí ela, irmão, onde é que está tendo um culto? Diga aí que eu estou querendo orar. Eu estou querendo ir também. Onde é que tem esse culto? O povo sente falta do prazer de estar congregado com os irmãos. Isso, que é importante. Que faz muita falta, né? Isso. Por isso que isso leva a pessoa a esfriar. Se não vigiar, a pessoa se esfria. Isso. Se não houver um esforço, né? Por isso que Deus, muitas vezes, prepara um serviço de comunicação como esse, que nosso irmão Anderson projeta. Isso. Para que a palavra de Deus chegue no teu lar, na sua casa, e você sinta a presença de Deus através da sua palavra. Isso. Muito bem, irmão. E o interessante é que a gente vai compreender no texto a exortação ao ato de lembrar-se, né? Ele vai dizer aqui no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E o termo lembrar, que ele usa aqui, é algo de recordar, é trazer à memória. E a ação para caíste é alguém que tomba, é alguém que foi sucumbido, levar uma queda, sentimento de nível inferior. Ou seja, a questão de que ele exorta a pessoa a lembrar, né, a igreja direcionada a Éfeso, é que algo já foi feito na caminhada do cristão, né, da exortação à igreja, que essa igreja, ela tinha o amor por Cristo, pelas famílias como um todo, né, teve no seu início o amor fraternal, o amor original, um amor puro, um amor fervoroso, como já foi falado de um novo convertido, né, muito entusiasmado, né, junto com as obras que eram riquíssimas, né, em suas devoções, em suas atitudes, no seu trabalho, na paciência, no esforço, no trato, no zelo para com a igreja. E havia amor nessa igreja. É uma igreja que a gente pode trazer para a nossa vida literal, que tem momentos na nossa vida que a gente está nesse momento, né? Estamos vivendo em harmonia, estamos vivendo, né, de uma forma que contagia quem nos acompanha,
Eu já vi pessoas dizer, poxa, eu acho interessante a alegria daquele irmão, né? O amor que ele tem para com a obra, o zelo. Então dá a conotação de amor a Deus quando a gente vê uma pessoa dessa diligente na obra, com zelo, com afinco e num trato, como já foi falado aqui, né? Pessoas que estão na liderança e trata a ignorância com a igreja, né? Trata mal as ovelhas. Então isso são uma das características que vem a pessoa a perder este amor. Então, a gente compreende aqui, nossos irmãos falando, irmão Anderson, quer dizer que o maior problema da igreja é essa perca do amor, apesar de ter tantas virtudes que a igreja teve, tantas virtudes que a igreja tinha praticado, ou praticava, até mesmo no presente momento, mas será que este era o maior problema dela, a perca do amor? Qual a relevância disso? Isso foi tão sério, a falta do amor para com a igreja como um todo, que o texto vai exortar a se arrepender. E antes de se arrepender, é interessante notar que ele traz a exortação da lembrança de onde parou, de onde caiu, de onde interrompeu a atitude, né, do trato com este amor para com os irmãos, para com a igreja, para com todo. E a gente compreende que o amor é a base de um dos mandamentos, né, a qual Deus nos deixou sobre o amor ao próximo. E quando se trata de amor ao próximo, a gente vai compreender que é um assunto que a gente pode abranger mais na frente, para não tomar tempo, porque o tempo já está bastante avançado, mas a gente compreende que a falta de amor é algo que Deus não aceita na obra, na nossa vida, no cotidiano, como quer que seja a situação. Prejudica a nossa vida e prejudica a igreja. Porque Deus é amor. Muito bem lembrado. E também, aqui um texto também que eu queria corroborar, em Colossenses, também vivenciou esse momento, capítulo 3 em diante, ele vai falar todo o conselho, a exortação que também vai ser dada aos Colossenses, dizendo a eles, pensai nas coisas que são de cima, porque os Colossenses também eram uma igreja grega, né? Era uma comunidade grega que estava ali, então passaram por dificuldades. E Paulo já começa exortando, dizendo que ele vai pensar nas coisas de cima e não nas coisas daqui. Perigo pensar nas coisas que são daqui e se vestir do novo, né? Se revestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E o versículo que eu quero ler no capítulo 3 é o capítulo a qual ele vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição, que é necessário você estar ligado a esse amor, que ele é o vínculo da perfeição. Este amor, ele é muito importante para a igreja, para ele não perder como foi repreendida a igreja dos Efésios, irmão Anderson. E é interessante notar que a igreja em Éfeso, por ser uma igreja conhecida pelas suas obras, pela sua ação social concernente ao trabalho, me veio a lembrança sobre Marta. Marta era uma mulher muito devocional às coisas materiais. A gente vai lembrar bem quando o texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, vai nos dizer que ela ficou inquieta. Quando Maria estava aos pés de Jesus e ela se incomodou com Jesus, amigos e irmãos que nos acompanham, que Marta estava ocupada nos afazeres e não te importa que eu esteja só, ou seja, ela pedindo para que Maria viesse ajudar e perguntando se Jesus se incomodaria com aquilo. E Jesus respondeu: Marta, Marta, o teu serviço uma só faz, e Maria escolheu a melhor parte. Então, é necessário que a nossa adoração para Deus seja em espírito e em verdade. Glória a Deus. E esta verdade inclui o amor. Não tem como viver em amor com mentiras. Não tem como ter amor com ignorância. Não tem como ter amor
e você fazer algo com negligência. Então a exortação, né, à igreja de Éfeso é que estava havendo, né, as obras como uma igreja mecânica, e a falta de amor se tornou uma igreja fria. Pelas obras constantes, porém faltava o amor. É como já ouvimos muitas situações, e alguém pode até relembrar, muitas vezes é necessário que a gente leve a palavra de Deus para alguém. E é necessário em conjunto a ação social. A ação em conjunto, demonstrando só o cuidado no trato espiritual, como também o cuidado no trato também material. Ou seja, é necessário que o amor ele venha abranger todo esse contexto da igreja, como exorta, né? Lembra-te, pois, de onde tombaste, de onde caíste, né? De onde paraste em viver nesta sintonia, e arrepende-te e pratica as primeiras obras a qual a igreja tinha. Existe igreja hoje, e até mesmo pessoa na simbologia bíblica pode ser representado aqui na igreja de Éfeso, como igreja em particular, ou tem pessoas individuais. Nessa mesma situação, o irmão Marcos? Com certeza, sem sombra de dúvida. Mesmo porque a igreja ela é formada por seres humanos, né? E os seres humanos são passivos a erros, a falhas, né? Como o próprio Jesus disse, quem não tem pecado, faz o quê? Atira a primeira pedra. Então, como mesmo sendo igreja, o corpo de Cristo, eu falei que é formado por pessoas humanas, né? E sujeitas a erros, a falhas, né? Mas que também que podem se arrepender. O exemplo aí de Efésios está aí, arrepender. A advertência de Jesus. E Jesus estava repreendendo ela na intenção de conserto, De melhora, né? Porque Deus não quer o mal a ninguém. Jesus ele quer o bem. Isso. E quando ele exorta ou repreende alguém, é porque ele ama aquela pessoa e quer que ela se lembre de onde caiu. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, irmãos. Ele disse assim, a seguinte expressão: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Cuide, tome cuidado. Então, todos nós estamos sujeitos a cair. Agora, uma coisa é o homem cair e permanecer no mesmo lugar. Isso. Outra coisa é você cair, como o filho pródigo. Caiu, se arrependeu. Disse, não, ele lembrou-se, aleluia, como era a vida dele com o pai dele. Tinha comida, né? Alimentação, conforto, travesseiro para deitar a cabeça toda noite, família, amor de pai, amor de mãe, de irmãos, e amor dos empregados do pai. Ele falou dos empregados. Quantos empregados do meu pai, trabalhadores, empregados, né, como seja, tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E até assim, Mas os empregados, ele tomou. os empregados simbolizam os anjos. Isso. Os anjos que estão ali para servir servir, a igreja. que já foi falado aqui através da Então, sua participação. Mas ele tomou uma atitude, né, digna de louvor. Sabe o que eu fazer? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Glória a Deus. Então, há esperança, né, para aquele que tem um texto do Provérbios, diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, a misericórdia de Deus está pronta, aleluia, para te abraçar nesta noite também. Amém. E é a conotação que vai nos exortar acerca do arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, ao arrependimento, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, né? Quer dizer que viria um castigo. Viria um castigo por não se arrepender. A gente lembra bem do episódio com o rei Manassés, que está inserido em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 10 em diante. O Senhor chama a atenção
de Manassés e do seu povo acerca das suas atitudes, a qual estava sendo mal aos olhos de Deus, e Deus exorta Manassés acerca do arrependimento. E se não se arrependesse, traria sobre ele o juízo. Tanto prova, Manassés não deu ouvido à palavra de Deus, o Senhor permitiu aos príncipes do exército do rei da Síria conduzir Manassés em cativeiro, detido, e foi levado à Babilônia. E na Babilônia é interessante notar que somente ele detido na Babilônia, pelo exército da Síria, foi quando ele se lembrou dos seus pais. É como o nosso irmão Marco lembrou, a questão do filho pródigo. Ele se lembrou da palavra que ele aprendeu com o seu pai, o rei Ezequias, e ele orou a Deus. E o filho pródigo só veio se lembrar quando estava na lama, no fundo do poço. É sempre assim que acontece, vale notar isso que... Infelizmente, a gente, para se acordar, muitas vezes temos que passar por uma dificuldade, passar por uma situação. Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Não é verdade? Então, a conotação do arrepende-te é transformar tua maneira de pensar, a maneira de agir. E quando vem o termo, venho a ti brevemente e tirarei, tem a conotação de uma visitação especial, de um julgamento. A questão que estava para acontecer ao não se arrepender é que o juízo de Deus traria o fim da igreja de Éfeso. A questão de não se arrepender na nossa vida cotidiana nos traz a consequência da perca de algo futuro. A questão de não se arrepender às práticas, ao pecado que separa-nos de Deus, qual é a consequência? A salvação. Um perigo. É um perigo. A vida espiritual em pecado, ou uma vida em declínio espiritual, tem suas consequências e o seu juízo de um fim, de um ciclo que na etimologia eterno vai nos trazer algo que não terá prazer, não terá alegria. É um fim onde não terá condições de voltar atrás. Então, o juízo está amplo, está aberto, está anunciado para que a não atitude do arrependimento tem suas consequências, como o senhor pode concluir mediante esse assunto. Até mesmo porque, em contrapartida do juízo, nós vemos aí o último versículo que vai relatar a igreja de Éfeso, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então, quando ele fala às igrejas, ele não está falando especificamente para Éfeso. Ele fala para toda a igreja, para todo aquele vencedor, como a igreja no coletivo, como também no individual. Haverá uma recompensa, um galardão especial para o que vencer. Houve aqui a palavra do irmão Anso falando sobre a questão do juízo, não é isso? E todos os irmãos que participaram aqui nessa noite explicaram bem a questão do problema da igreja de Éfeso, que é um risco para nossas vidas, um perigo, um exemplo para nossas vidas, para nós tomarmos cuidado, devido aos castigos. Embora você tenha muitas virtudes, embora você tenha muitas coisas, mas se você deixar uma de suma importância, que é o amor, você corre um risco muito grande. E esse risco aqui, nosso irmão antes trouxe, explanou,
a questão do castigo que viria para a igreja e até mesmo ela sumiria, deixaria de existir. Não é isso? Mas em contrapartida a tudo isso, Deus tem recompensa, tem galardão para quem vence, Amém. Para quem permanece fiel. Amém, irmão Anderson? Amém. E aqui nós estamos terminando, não é isso? Nós estamos terminando nosso estudo, nossa exposição acerca das igrejas. E a primeira igreja hoje foi a igreja de Éfeso. Você que esteve aí, pena que não temos muito tempo para poder relatar tanto, fazer uma exegese de todo o texto, de todo o versículo, mas aqui os irmãos expressaram na sua simplicidade, naquilo que nós lemos, aquilo que o Espírito Santo nos deu, aquilo que nós pesquisamos, né? E Deus, ele falou ao nosso coração, e creio que também falou ao teu, em nome de Jesus. Nossos agradecimentos, nosso irmão Anso, a Deus primeiramente, nosso irmão Anso, o agradecimento vai deixar. É interessante, eu quero concluir, quando você falou sobre a conclusão da carta de Éfeso, eu quero trazer a memória daquele que mais amou e teve uma atitude que está em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 em diante, que ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. O que eu quero concluir desta maneira? Que o amor, ele vem com uma das atitudes, a humilhação, a obediência. Precisamos nos esforçar para querer viver este amor de Deus. Como já foi dito, a falta deste amor traz esfriamento, traz acomodismo, vem o pecado, vai se multiplicando, com isto se distancia de Deus, trazendo consequências como juízo, o fim de um ciclo eterno, sem alegria, sem paz, sem salvação. Mas aquele que mais nos amou, ele se humilhou, ele se esvaziou-se da sua glória e se fez servo para estar entre nós, para estar, nos dando este exemplo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E aqui, dizendo aqui o versículo aqui, que até perguntaram aqui, o versículo que eu tinha citado, em Colossenses, capítulo 3, e o verso 14, que diz: e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar? Queremos agradecer a tua participação, queremos agradecer a tua atenção de ter estado conosco nesta noite, a você que participou, a você que interagiu, a você de perto, a você de longe, a você de outro estado. Um grande abraço, muito obrigado pela tua participação, a você que está compartilhando, a você que está interagindo no nosso canal, a você que tem orado por esse projeto. Queremos pedir a continuação, como de costume. A gente não sabe até onde estaremos indo avante, mas uma coisa temos a plena certeza, que Jesus está voltando. Os sinais estão amplos, nas visões globais, e é necessário que venhamos a melhorar, é necessário que venhamos a nos esforçar em buscar o Senhor em todo o tempo. É interessante notar que na igreja primitiva sofreram muitas perseguições, foram de várias maneiras interrompidas ao culto, nas praças, ao cultos cotidianos. É interessante notar que a gente vai sempre encontrar, mas a igreja não parou. Até cultuaram em cemitérios. Isso é forte. A igreja não parou. Então, não pare, não desista. Esteja sempre pronto para estar fazendo a vontade de Deus,
Lógico que estamos vivendo um momento muito dificultoso, é global, é notório, é nacional, mas temos várias ferramentas para estarmos na presença de Deus, em nome de Jesus. Então, neste momento, queremos convidar nosso irmão Sérgio Faustino para estar orando, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Paz de Deus, paz de irmão. Amém. Assim oremos, maravilhoso, eterno Deus, Pai Santo, Pai querido. Estamos gratos a Ti, Senhor, desta noite, por esta oportunidade, Senhor. Também aqueles que estão nos escutando, ó Deus. Abençoa cada um que participaram, aqueles que estaram, Senhor, mediante na frente desse trabalho, Senhor. Abençoa cada um, leva em paz e segurança, dá um sono reparador, Senhor. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.